Putin afirma que a entrada da Ucrânia na OTAN não amenizará a situação do país e, além de tudo, vai provocar um aumento da tensão internacional e, ao mesmo tempo, que o fornecimento de caças F-16, confirmado pelos americanos em maio, será considerado uma ameaça nuclear para os russos. Notícias importantes também relacionadas. Há uma certa tensão entre os generais da Rússia. Segundo o próprio Wall Street Journal, 13 oficiais já foram presos e interrogados desde o motim do Prigozhin, e a gente teve ontem o general da 58ª Brigada sendo demitido de uma posição super importante em Zaporizhia por críticas aos superiores russos. Hackers chineses invadem o sistema de defesa ali dos Estados Unidos, incluindo 25 organizações e, claro, os seus consumidores, e gente importante do Estado americano foi hackeada. Segundo a Microsoft, isso faz parte do programa de hackers que existem na China, muito ligado à inteligência do país. Os americanos prometem retaliações. E para finalizar, pessoal, explicar uma frase meio estranha, do Ben Wallace, que é o ministro da Defesa do Reino Unido, garantindo que o Reino Unido não é a Amazon dos ucranianos. Falou isso em direção ao Zelensky. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, segue no Instagram e antes do vídeo, recadinho aí para vocês. Eu, como professor, como comunicador, eu dependo demais da minha fala, com toda certeza, mas a minha imagem pessoal ela conta demais. A maneira como me visto, a maneira como me porto. E eu preciso, pela correria do dia a dia, e todo mundo é corrido, né? O seu também, aposto, tá? Eu não tenho exatamente o tempo para ser aquele cara especialista em moda. Então eu preciso de uma roupa que seja bonita, passe uma boa imagem de apresentação pessoal e seja muito prática também. Pensando nisso, galera, eu uso roupas da Insider. A Insider tem tecnologias de última geração, como, por exemplo, essa camiseta aqui, ó, chamada Tech T-Shirt. Dentre outros benefícios, tá? O tipo de tecido que é feito com fibras nobres permite, por exemplo, que seja um tecido que não amassa. Na verdade, ele até amassa, mas só de você colocar no corpo, o calor do seu corpo ele vai desamassando naturalmente. Você não precisa passar a camiseta, por exemplo. Você que pensa no meio ambiente, também. Isso aqui gasta muito menos água, compromete muito menos recursos naturais do que as camisetas de tecido de algodão convencional, por exemplo. E fora aqui para mim, que falo, comunico, ando para lá e para cá, é super importante a questão também da transpiração e do odor. Não é que você não vai transpirar com a camiseta, claro, mas a tecnologia, ela permite uma rápida absorção e, inclusive, acaba resfriando, regulando a sua temperatura corporal. Como o suor, pessoal, ele não fica na sua camiseta, também não dá tempo de formar aquele odor desagradável no final do seu dia a dia. Então, assim, para você falar, até para performances esportivas, é sensacional a Tech T-Shirt. Então, pessoal, de verdade, tá? Passa lá no site, dá uma conferida, porque tem roupas ali femininas, masculinas, camisetas, bermudas, tudo assim com tecnologia insuperável. E eu tô oferecendo para vocês um cupom de 12% de desconto, Prof. Ricardo, para você ter acesso a todos esses produtos com desconto, pessoal, exclusivaço, tá? Então vai lá, tem do tamanho do P até o XXG, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai caber muito bem no seu dia a dia, tanto para a sua vida pessoal, como também para a sua vida profissional. Bom, galera, então vamos lá. O Putin, ele deu declarações públicas depois da reunião que a OTAN fez em Vilnius, ali na Lituânia, e garantiu, lembrando, tá? A Ucrânia não participará da OTAN, pelo menos não nesse momento. Isso foi o comunicado do Biden, do Stoltenberg, das grandes lideranças da OTAN, inclusive o que deixou o Zelensky até um pouco chateado, vamos falar isso no futuro aqui do vídeo, mas foi formada uma espécie de cúpula entre, né, um congresso, uma cúpula entre Ucrânia e OTAN. Dentro dessa cúpula está previsto, pessoal, o financiamento, por exemplo, parte dos Estados Unidos e de outros membros do G7, tá? A França, por exemplo, anunciou treinamento de soldados, a Alemanha anunciou 700 milhões de euros, os Estados Unidos vai fazer um plano de longo prazo, mais ou menos nos mesmos moldes de Israel, por exemplo, onde ele fornece 3,8 bilhões de dólares a cada década em defesa para o país. Então, uma série de promessas de defesa, tanto no mar, quanto na terra, como nos céus, foram garantidos aí pelos membros do G7. Mas não tem a participação do país na OTAN. O Putin falou que caso a Ucrânia venha a participar
da OTAN no futuro, isso não vai representar algum tipo de amenização do que acontece na Ucrânia e ainda colocará o mundo em uma situação de instabilidade política, podendo culminar, claro, com mais algum tipo de guerra. Mais uma vez, pessoal, falando sobre guerra mundial, o Peskov já falou, o Medvedev já falou, o Sergei Lavrov já falou, as principais lideranças russas, desde a reunião em Vilnius na OTAN, vêm se pronunciando mais ou menos nesse sentido, inclusive com a Rússia fazendo ataques fortes a Kiev e até ao porto de Odessa, que até então estava sendo mais ou menos preservado por conta do acordo de grãos, que inclusive vai expirar e aparentemente não será retomado. Isso é um tema aí para os próximos vídeos. O Putin até garantiu, por exemplo, que toda essa ajuda do Ocidente, ela realmente traz algum tipo de impacto, mas somente na frente de batalha. Isso não trará grandes consequências nem para a Ucrânia, nem para a OTAN, e que, inclusive, os tanques ocidentais, eles queimam muito mais bonito, muito mais fácil do que os tanques soviéticos. Falou, inclusive, que os soldados ucranianos têm medo de ir, né, no Leopard, no AMX, enfim, porque eles estão sendo alvo dos russos e a Ucrânia está conseguindo pouquíssimos avanços, segundo o Putin, claro, tá? Ao mesmo tempo, uma coisa que poderia mudar essa situação, vamos colocar assim, seria o fornecimento de caças F-16. Os Estados Unidos, pelo menos até o momento, tá, não vai fornecer esses caças, mas como são caças americanos, precisaria da anuência, da autorização dos Estados Unidos para que esses caças fossem comercializados. Essa concordância, esse fornecimento, essa autorização dos americanos aconteceu, é fato. Só que a Ucrânia ainda está tentando mobilizar uma coalizão internacional para fornecer os caças, claro, para a Ucrânia. Mesmo assim, a Ucrânia disse que juntou uma coalizão de 11 países para treinar pilotos ucranianos para utilizarem esses caças no futuro. Ainda não há prazos, não sabe-se quais países vão fornecer, mas se há algum tipo de treinamento, penso eu, tá, que algum tipo de recado deve ter sido dado para o Zelensky, para que ele se comprometa, né, para que ele fique feliz, vai que ele comece a treinar os pilotos para usar esses caças no futuro. Porque lembrando, pessoal, há um certo desnível de equipamentos, né, quando a gente coloca Ucrânia e Rússia, e a OTAN, claro, com fornecimento de blindados, tanques, munições, HIMARS, até o ATACMS, por exemplo, os americanos estão cogitando, o sistema de defesa Patriot, ele tenta meio que nivelar esse desnível, né? Mas até o momento, o principal desnível que existe não é no setor terrestre, é no setor aéreo. Cara, e toda grande incursão, todo grande ataque, ainda mais um contra-ataque, defender é uma coisa, né? Atacar é outra. A proporção de baixas quando você ataca é muito maior do que a proporção de baixas quando você se defende. Que você consegue fazer trincheiras, colocar minas, fazer espécies de armadilhas, enfim, né? A Ucrânia, pessoal, não tem equipamentos aéreos para conseguir combater os russos. Então, os caças, eles serão mais que essenciais. E é claro que a Rússia sabe disso, né? O F-16 é extremamente moderno. E se a gente pegar, principalmente os de última geração, eles já podem ser equipados com armas nucleares. Portanto, a Rússia considerou, bom, como está fornecendo caças F-16 e os caças F-16 eles podem conter armas nucleares, eu vou cogitar que todos os caças estão vindo com armas nucleares. Ou seja, isso representa uma arma nuclear à Rússia. E vocês sabem, isso palavras do Sergei Lavrov, tá? Vocês sabem o que acontece quando a Rússia é ameaçada do ponto de vista nuclear. Dando a entender, galera, que a Rússia pode responder também com as suas próprias armas nucleares. Lembrando também que a Rússia já fez essas ameaças outras vezes, né? Olha, se deu HIMARS, a gente vai atacar. Se deu Patriot, a gente vai atacar. Cara, eu lembro lá no primeiro dia, né, da operação militar especial ou da invasão dos russos, que o Putin falou que qualquer país que interferisse na situação Rússia e Ucrânia, pô, ele já estaria fadado a um ataque dos russos. Isso foi falado no primeiro dia. Entende? Então não sei se a promessa, mesmo que chegue, né, os caças F-16, elas vão ser de fato cumpridas. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve algumas notícias relacionadas a uma suposta crise ali do exército russo. Desde o motim que aconteceu do grupo Wagner, do Prigozhin, tem gente, pessoal, inclusive nos comentários, tá? E realmente pode ser, tá? A gente tá muito no campo especulativo. Professor, foi tudo uma armação do Prigozhin, do grupo Wagner e tal. Eu, Ricardo, cara, que não tem informações privilegiadas, né? Infelizmente, gostaria muito de ser onisciente e saber o que de fato tá acontecendo. Não acho que tenha sido uma coisa premeditada entre o grupo Wagner e o exército russo, tá?
Mas posso garantir 100%? Galera, também não posso, tá? O que eu acho aqui para vocês pelos indícios que são dados. Mas partindo da premissa, pessoal, que foi de fato motim e que tudo aquilo, né? O Lukashenko ligou pro Prigozhin, agora o Prigozhin, ele tá meio desaparecido, não sabe. Ele falou que, inclusive, ele vai começar a lutar contra os ucranianos novamente a partir do dia 5, tá? Dia 4 e dia 5. Falou isso aí numa entrevista recente. Mas, né, enfim, o motim, ele de fato aconteceu. E alguns generais, o próprio Surovikin, por exemplo, ele foi colocado, principalmente pela mídia ocidental, a Rússia não confirma, como um dos generais que também não gostava do Shoigu, do Gerasimov, e que pode ter colaborado para essa ofensiva do Grupo Wagner, para a anuência dos seus militares. O Surovikin é muito bem quisto, né, pelos militares russos, para dar anuência, para dar autorização para essa ofensiva do Grupo Wagner. Segundo a mídia, o The Wall Street Journal, que, galera, lembrando, hein, é uma mídia ocidental, tem que levar isso em consideração, né? Óbvio que a fonte é, entre aspas, envenenada com contaminação ocidental, né? De uma visão ocidental do conflito. Garantiu que os outros 13 militares de alta patente, eles já foram presos e já foram interrogados por uma suposta participação nesse motim do Grupo Wagner. Ao mesmo tempo, surge a notícia, por exemplo, que na 58ª Brigada, que é liderada pelo general Ivan Popov, ele foi demitido, ele foi afastado porque ele fez críticas públicas. Ele mandou um áudio, pessoal, de 4 minutos relatando as dificuldades e a falta de apoio que o exército russo vem dando às suas tropas. Ele foi afastado, foi demitido e mandou um áudio, né, um áudio aí no Zap, tô brincando, né, mas mandando aí, galera, que a culpa, né, que a demissão dele ocorreu somente pelas críticas que ele fez em relação ao cuidado que o exército russo tem frente às suas tropas. Enquanto isso, galera, a gente vai lembrar, tá, que essa tropa, ela fica na região de Zaporizhia, que é onde está a maior usina nuclear do continente europeu. Professor, isso representa uma espécie de ameaça, então a Rússia está sendo derrotada? Galera, não estou falando isso. Inclusive, a Ucrânia, por outro lado, vem tentando todo momento convencer. Imagina, a contraofensiva, apesar de ser lenta, ela está avançando. O Ministério da Defesa da Ucrânia gravou um vídeo recente, até compartilhei aqui com vocês, colocando: vocês pensam que é videogame, vocês pensam que é cinema, é uma contraofensiva lenta, é uma maratona, não uma corrida de 50 metros, dando a entender, galera, que esse processo ele vai ser lento, mas grande parte dos países ocidentais estão vendo isso com a fraqueza dos ucranianos. Possivelmente, que nem eu falei, né, o Ron DeSantis, o Trump, caso sejam eleitos nos Estados Unidos, até reduzindo o nível de apoio para os ucranianos, tá? E vale lembrar, pessoal, que a Rússia, embora, né, eu tenha falado essa questão de crise e tal, ela se preparou com várias minas, trincheiras interconectadas, fazendo zigue-zague, reforço, pessoal, de concreto nessas trincheiras. Várias das trincheiras estão cobertas com telhado de madeira e terra, fazendo com que os drones tenham dificuldade, por exemplo, em averiguação da onde que estão essas trincheiras. Os Estados Unidos mandou as bombas de fragmentação, as munições cluster, não foi à toa, não foi porque está numa situação confortável do conflito, entende? Os russos, eles conseguiram se preparar bastante para resistir à contraofensiva. E de fato, pessoal, ela está avançando num ritmo muito mais lento do que o desejado pelos países ocidentais. E aí, quem que você acha que está atravessando a pior crise? E caso o F-16 seja de fato fornecido, a Rússia vai dar uma resposta nuclear ou não vai passar de ameaça? Vamos ver. Notícias importantes também, galera, relacionadas a um hacker que aconteceu de chineses contra o Estado americano. Professor, teve a participação do Estado chinês? A gente não sabe, mas tanto o Tony Blinken como o próprio Jake Sullivan, importantes membros, galera, do Estado americano, garantiram que eles vão averiguar a situação, ou seja, confirmado que de fato esse ataque hacker ele aconteceu, para saber até que ponto a inteligência chinesa está envolvido nesse ataque hacker contra os americanos. Esse ataque ele foi divulgado pela Microsoft e compartilhado pelas principais mídias americanas, tá? Inclusive, foram hackeados várias agências dos Estados Unidos, 25 organizações e os seus respectivos consumidores. E o que tem, galera, de certeza até o momento é que o e-mail do Departamento de Estado americano ele foi hackeado. A Gina Raimondo, que é a secretária do Comércio dos Estados Unidos, também foi hackeada. Mas, segundo o Washington Post, toda a parte das Forças Armadas, da inteligência e as contas ligadas às militares não foram invadidas. Segundo, tá, a mídia americana, tudo isso fez parte de um usuário chamado de Storm0558, que é um usuário que participou dessa invasão, desse hackeamento aí às contas americanas. Novamente, pessoal,
O que foi pego, o que não foi, isso está muito em suspense, nem mesmo o Tony Blinken, nem o Jake Sullivan, eles garantiram, mas mostra, claro, né, um fortalecimento dos chineses no setor de comunicação, no setor de espionagem, em detrimento do Estado americano. Galera, convenhamos que, né, faz parte do Estado americano, a segurança deveria ser um pouco maior. Segundo os relatos, eles conseguiram ficar mais ou menos em torno de um mês. Eles entraram, invadiram as contas em maio, conseguiram ficar até junho. Aí no dia 16 de junho, a Microsoft ela reportou essa situação e aí eles conseguiram minar, conseguiram eliminar o hackeamento, tudo tal. E parte militar, pelo menos segundo os Estados Unidos, não foi comprometida. Claro que se eu fosse também o Estado americano e alguém hackeasse e invadisse as minhas contas durante o mês, eu falaria que os setores mais importantes não foram invadidos, né? Porque isso faz parte também de toda uma geopolítica, diplomacia, de força militar. Se foi ou não, galera, a gente possivelmente vai ter notícias nos próximos dias. A China, por enquanto, não se pronunciou, pelo menos não, até a gravação e a preparação desse vídeo. Caso ela se pronuncie sobre o que ela pensa sobre esse ataque hacker, óbvio, né, galera, que a China vai falar que não tem nenhum tipo de participação, a inteligência chinesa não participou, foi um hackeamento privado, vamos colocar assim, segundo os chineses, mas caso ela faça algum pronunciamento de cooperação, de investigação com o Estado americano, eu prometo que eu passo para vocês aqui no próximo vídeo. E para finalizar, galera, ficou uma dúvida no ar, e eu até coloquei para vocês no vídeo de ontem, né? Você pode pensar que a reunião da OTAN em Vilnius foi um grande fracasso para a Ucrânia, porque a Ucrânia não conseguiu entrar para a organização, mas ao mesmo tempo, cara, convenhamos que o Zelensky ele já esperava, né, que ele não fosse conseguir entrar para a organização. Então você pode considerar uma vitória, porque os membros do G7, eles se comprometeram a manter uma ajuda econômica e militar bem importante para a Ucrânia, e até teve a criação do Conselho OTAN e Ucrânia, que na prática corresponde ao fornecimento de armas, treinamento de tropas, fornecimento de caças, galera, no futuro, ou seja, tudo o que a Ucrânia mais precisa. A única coisa que não tem é a questão da reciprocidade. O próprio Zelensky falou depois, né, pô, até entendo vocês, porque se eu entrasse na Ucrânia, na OTAN nesse momento, significa que a OTAN vai estar entrando diretamente nessa guerra, porque a OTAN parte do princípio que qualquer membro que for atacado, os outros países têm que formar uma aliança militar e defender esse membro que foi atacado. Então, se a Ucrânia fosse o novo membro, galera, convenhamos, né, que já seria uma guerra direta aí contra os russos. Só que o Zelensky, principalmente no primeiro dia de reunião, ele fez críticas públicas, fez críticas severas. Falou que era inaceitável, que era inadmissível, que a OTAN estava com medo da Rússia, que a OTAN recusou os ucranianos lá em 2008. Veja o que aconteceu na Crimeia, veja o que aconteceu na região de Donbás. Vai deixar isso acontecer novamente? Só que isso desagradou a alguns ouvidos. Por exemplo, galera, desde o início dos conflitos, né? O Reino Unido, seja com Boris Johnson, depois com a Liz Truss, agora com o Rishi Sunak, cara, foi um dos países que mais ajudou os ucranianos. O Boris Johnson, ele fez algumas visitas presenciais a Kiev. Os Estados Unidos também, a Alemanha também, principalmente depois da troca, né, no Ministério da Defesa, a entrada do Boris Pistorius. Então, assim, alguns países consideraram uma certa ingratidão por parte do Zelensky. O Ben Wallace, por exemplo, que é o ministro da Defesa do Reino Unido, falou, ó, eu não sei o que esse Zelensky quer, mas ele não pense que o Reino Unido é uma Amazon, um delivery de armas para os ucranianos. Ele até falou, né, que quando ele fala ali com o Zelensky, ele fala, pô, o que você quer? Faz uma lista aí, mas, poxa, ficar fazendo reclamações? Segundo ele, o Zelensky deveria mostrar um pouco mais de gratidão com quem ajuda os ucranianos. E o Jake Sullivan, inclusive membro dos Estados Unidos, foi mais ou menos nesse caminho também. Falou que o Zelensky deveria mostrar um pouco mais de gratidão frente ao povo americano que vem ajudando tanto assim os ucranianos. E é verdade, né, galera? Se for pegar, imagina a Ucrânia, por exemplo, sem auxílio da OTAN, sem auxílio dos equipamentos da OTAN, do treinamento da OTAN, do repasse de verbas, por exemplo, do G7 e dos membros da OTAN. Muito possivelmente a situação no conflito, ela já seria bastante diferente, tá? O Zelensky falou que não tem exatamente esse mesmo pensamento, porque ele falou que a ajuda financeira que o G7 vem dando não substitui uma eventual participação na OTAN, isso sim vai ser o do grande agrado dele, e ele até falou que a reunião ela não foi ótima, ela foi boa, e que ele em nenhum momento quis mostrar algum tipo de ingratidão,
que ele agradece. Inclusive, ele falou, olha, se o Ben Wallace quiser, eu vou até pessoalmente agradecer o Reino Unido por toda a ajuda que vem sendo dada. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa pertencer à organização. O Ben Wallace falou que se o Zelensky ele quer tanto assim ajuda, ele precisa, ao invés de ficar fazendo cobranças, mostrar para o mundo, para aqueles que não consideram uma ajuda para a Ucrânia essencial, citou inclusive, né, o Capitólio, galera, você tem vários republicanos que consideram um desperdício de dinheiro, ajuda aos ucranianos, outros parlamentos também um pouco mais nacionalistas, que veem o país em crise, e gastos militares altíssimos, né, mandando ajuda para a Ucrânia, tem que convencer essas pessoas que ajudar a Ucrânia é interessante, e não ficar fazendo cobranças com quem já ajuda os ucranianos. Ou seja, o Zelensky teve um puxão de orelha, um chamado de atenção para demonstrar um pouco mais de gratidão à ajuda que a OTAN vem dando. Nada que eu acho que interfira, o Reino Unido vai continuar ajudando, os americanos vão continuar ajudando, pelo menos enquanto forem esses governos. E você, Gary, o que achou desse puxão de orelha? O Zelensky mereceu ou ele está certo em cobrar aliança OTAN para entrar na organização? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.